Olá, bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, né? Bem-vindo ao conhecimento, bem-vindo à luz do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, da sabedoria divina, da sabedoria espiritual sobrenatural. Hoje, dia 11 de junho de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que está para acabar esse ano da graça. Então, exorto você mais uma vez, faça uma rotina de oração, comece com o Pai Nosso, 3 Ave Maria, uns momentos durante o dia, tire lá 5 minutos daqui, 5 minutos dali, em oração a Deus, vá conversando com Jesus, peça perdão, vá passando tua vida limpa. Todos nós que estamos vivos, existe esperança. Nenhum pecado é maior que a misericórdia de Jesus. O único pecado que não é perdoado é aquele que contra o Espírito Santo, quer dizer que a pessoa não quer mesmo, ela quer servir ao mal, não aceita a graça de Deus, foge da graça de Deus, não quer Deus, aí não tem como. O livre-arbítrio da pessoa, isso que impede a salvação, mas todo pecado, toda pessoa, por mais lama que tenha, fala, a partir de hoje basta, eu vou me corrigir, eu me arrependo, eu perdoo a todos os que me prejudicaram, fizeram mal, tudo que eu julguei que tinham sido feito de mal para mim, inclusive da parte de Deus, eu perdoo tudo, passo a borracha e peço perdão dos meus pecados, vou reparar o que eu puder e começo todo dia a fazer uma reflexão diária e se corrigir nas pequenas e nas grandes coisas. E fale, Jesus, vem me resgatar, eu aceito, eu me rendo. Eu aceito a tua aliança, eu aceito o teu acordo de paz, Senhor, derramada junto com o teu sangue na cruz, eu aceito. Aí não tem inferno, não tem treva, não tem diabo, não tem satanás, não tem força que possa te separar do amor e da misericórdia de Jesus. Não tem inferno, não tem demônio, não tem nada. Lógico que muita coisa vai colher, vai ter sofrimento, vai ter luta, vai ter. Mas nada pode separar você desse amor de Jesus, se você decidir. A partir de hoje eu me entrego, eu me rendo, faço isso logo. Porque a gente não sabe dia e hora e Deus já deixou assim, nosso calendário avacalhou, nós não sabemos quando vai ser o tempo. Jesus falou que nós saberíamos que estaria próximo, mas o dia e a hora nós não íamos saber, ele falou. E outra palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem avisar os seus servos. Não faz nada assim de imediato, por exemplo, coisa próxima de nós que está acontecendo. Deus já vem nos avisando de várias coisas que vão acontecer no mundo aí. Os cristãos verdadeiros que estão realmente com o Espírito Santo já sabem todo o roteiro aí. Essa polarização na política, a gente já sabe o que vai acontecer com os Estados Unidos, a gente já sabe mais ou menos algumas coisas que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, entendeu? A gente já tem noção. Ele até me avisou que o candidato seria o Flávio. Isso são há 3 anos atrás, acho. Uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, 2 anos, né? Me avisou que seria o Flávio. Eu conversando com ele, trabalhando, conversando com ele, estava roçando. E perguntei para ele, né? Eu vou falar porque agora já aconteceu. E mesmo que todo mundo fale, agora ele já está aí, é fácil dizer isso. Não, não falo isso por falação. Eu estou dizendo porque acontece. Que a minha esposa é testemunha, meu irmão é testemunha. Eu nem sabia quem era o Flávio, eu não sabia se era filho do Bolsonaro, depois veio na minha cabeça, né, Flávio Bolsonaro. E aí eu pensei, deve ser filho dele, mas eu não conheço o que ele faz, quem ele é. Acho que ele era vereador, né? Não sei. Não sei o que ele era antes de ser senador, vou dar uma pesquisada agora. E aí veio no meu espírito, né, que era para mim, para nós. Eu falando dessa política aí, que eu converso com Deus de política, penso que Deus não gosta de política, ele gosta de orientar nós, a boa política, não essa que está aí. A política é uma coisa excelente, mas o ser humano tornou num desgosto para a sociedade, num lixo, né, numa corrupção, numa desgraça, porque a política bem aplicada, bem administrada, honesta, correta, ajuda toda a população. É alguém que vai administrar civilmente, né? Aplicar as leis, vai fazer infraestrutura, vai organizar a sociedade para ter qualidade de vida. E se nós não temos qualidade de vida, é porque os políticos, a sociedade em si, não tem Deus e não dá essa qualidade de vida. Hoje, por exemplo, o Brasil, não queria entrar nesse assunto, eu vou ver se mais para frente faço uns vídeos só sobre política, né? O Brasil tem capacidade, não só o Brasil, mas o mundo, mas falando no Brasil, o Brasil tem condições de não ter mais fome no país.
O Brasil tem condições de ter saúde médica, você chegar no médico, tá até conversando com a minha esposa, passei mal, tô isso, aquilo, outro, ir ali fazer uma consulta, todo dia ter lá, né, médico para consultar, recebendo bem os médicos, tudo organizadinho, limpo, e a pessoa chegar no médico sem pegar aquela fila imensa, sem fazer outro tormento, dar outra doença para a pessoa, estresse emocional, a pessoa ser atendida no máximo em 1 hora, 2 horas, e a pessoa já receber, se tiver que fazer exame, e marcar para 2, 3 dias depois. Seu exame já está marcado de coluna. Vai ter que fazer operação, mais 2, 3 dias, ou uma preparação, uma semana, já tem o exame pronto para você fazer, já tem condições de fazer o seu exame. Tudo pelo SUS. Se os políticos fossem corretos, bem administrassem bem o patrimônio. Já tem condições de não ter mais fome no país, nenhuma, e tem político que diz que há 20 anos está acabando com a pobreza, e a pobreza está aí ainda. A miséria, muita gente passando fome, que às vezes come 3, 4 vezes por dia, mas é lá o feijão e arroz, o coitado não tem um pão, não tem uma margarinha melhor, não tem um pãozinho melhor, não tem uma carninha todo dia para comer, pelo menos um pedaço, às vezes come carne 1 vez por semana. Bom, vou cortar aqui, gente, porque se eu for falar, então já teria condições, né? Então a política é boa, e eu conversando com Deus, o principal assunto aqui que eu queria falar é esse, que Deus nos comunica com a gente, né? E ele fala o que vai acontecer antes, previne a gente. E eu falei, mas Jesus, a situação bizarra que no nosso país, né? Agora entrou esse governo, tentaram matar o outro, né? Tá lá na cadeia, tá doente, tá, sei lá. Naquela época ele não estava na cadeia ainda, né? O ex-presidente. Falei, não está na cadeia, mas tentaram matar ele, e é certeza que é o sistema, que são os adversários, os grandes corporações, porque o homem que tentou matar ele tinha advogados caríssimos, tinha um corpo de advogados, né? Então tem coisa errada nessa história aí, né? Aí eu falei, tá bizarro, Jesus, a injustiça estão fazendo nossa cara e não estão nem aí, né? Tanta injustiça, tanta coisa errada, que vai ser daqui para frente? Quem vai ser, né? Aí veio na minha cabeça assim, no meu espírito, né? A gente fala cabeça, mas não é bem na cabeça. É no espírito da gente. Não sei explicar para vocês. E assim, o candidato vai ser o Flávio Bolsonaro. E quanto ao Jair Bolsonaro, vocês orem por ele, rezem por ele, porque vão tentar matar ele de novo. Entendeu? Se vocês rezarem, eles não vão conseguir matar, e o candidato seria o Flávio. Mas vamos rezar, porque não me falou se ele venceria. Isso lá em 2023, começo, se eu não me engano, ou final de 2022, 2023, é lá pelo meados de 2023. É por aí, foi lá por agosto de 2023. E aí eu cheguei e falei para minha esposa, quem é Flávio Bolsonaro? Minha esposa, graças a Deus, de um tempo para cá, antigamente ela não gostava, mas ela começou a conversar mais sobre política comigo, mas eu falei para ela, mas não vamos passar nervoso não. Começou a ficar irritante, desliga, vamos fazer outra coisa, vamos se distrair, deixa para lá que Deus vai pôr a mão, vamos pedir a Deus que ponha a mão, para a gente não ficar passando nervoso além do necessário, né? E aí falei para ela, o candidato, nós debatendo sobre isso, vai ser o Flávio. Ela, não, que Flávio, você tá maluco? Não vai ser não, não vai ser não. Eu falei, olha, vamos ver, né? Se foi Deus que me falou aquele dia, porque é uma coisa muito sutil, né? Como Deus fala lá no Antigo Testamento, né? Se cumprir, foi Deus que falou. Se não cumprir, não foi Deus, foi da cabeça. Deus mandou fazer assim para julgar os profetas. O apóstolo São Paulo também vem e reafirma isso. A pessoa fala, Deus mandou dizer. Tem muita gente hoje falando isso, até me irrita essa palavra, né? E muitas vezes é da cabeça da pessoa, da boca para fora, e pior, tem algumas que a inspiração é o demônio que fala, sopra na pessoa, para fazer uma destruição naquela casa, naquela família. Ou fazer a pessoa descambar na fé. Então, às vezes, nem é de Deus, às vezes é da cabeça da pessoa, da própria vontade da pessoa de querer aparecer, ou de ter um status, ou de querer até confortar o outro, e fala bobagem. Fala como se fosse Deus falando, e nós não podemos fazer isso levianamente. E algumas vezes, né, é o próprio Satanás, diabo, que fala para a pessoa, manda dar uma dita profecia, né, uma profetada. Então precisa ter muito cuidado com isso, gente. Não vai atrás de profetada, não. Vamos atrás do que fala na palavra de Deus, na Bíblia. Se ocorrer de alguém falar, você fica assim, tá bom. Vamos aguardar então. Se você é profeta de Deus, vamos ver. E ore e põe na mão de Deus, né? Não vai atrás de... Muita gente se perde por causa disso, de querer satisfazer a carne e alguém chegar e falar o que ele quer ouvir, que às vezes é o próprio Satanás que está falando.
Então é isso, gente. Então Deus, né, fala com a gente e avisa, né, quando estiver próximo. E depois ela falou que não, meu irmão também não. Eu falei, quem é esse Bolsonaro? Aí Flávio, parece que era vereador na época. Aí deixei pra lá, né, falei, então vamos ver. Aí quando passou um tempo, quando chegou a época, aí o outro foi preso e tal, e ficou inelegível através de uma manobra desonesta, né, que o sistema não quer de jeito nenhum. O sistema não só no Brasil, como no mundo, né, não quer o outro candidato. E aí fizeram essa manobra e ele ficou inelegível, aí de repente fica ele vai, não vai, vai, não vai. Quando saiu um nome Flávio, minha esposa só ligou para mim e falou, Falei, então realmente foi o Espírito Santo que me falou aquele dia, que eu estava trabalhando na roça. Então é assim que Deus fala com a gente, tá bom? Então o tempo está próximo. Se tivesse certinho nosso calendário, não tivesse facalhado, seria 2033, que começaria os 7 anos da justiça divina, né? O dia da justiça, que fala em Isaías 61, que são 7 anos comparado com o ano da graça, que é 2000 anos na cronologia de Jesus, né? Que é o 1000 anos do Pai, 1000 anos do Filho e 1000 anos do Espírito Santo depois. E um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como Jesus já fez a parte humana da salvação, nos 3 dias humanos, agora tem a parte divina da salvação. E para Deus o tempo é como a gente falou, um dia como 1000 anos. Então tem os 3 dias de Deus também divino, que são 3000 anos. Aí 2000 anos Deus deixou para misericórdia, né, para salvação, para as almas conhecer Jesus humanamente, nessa terceira dimensão, sem arrombos místicos, sem nada, mas com a mente humana, né, no livre-arbítrio humano, conhecer, aceitar essa aliança de salvação, até completar um número lá em cima que Deus quer de seres humanos, que são talvez dos anjos rebelados que caíram, e os seres humanos vão substituir. Então Deus fez esses 2 dias, né, da misericórdia, né, da graça divina, né, que são com esse ano que fala em Isaías, o ano da graça. E depois vai vir a justiça e depois vai ter o 3º dia da salvação, que seria o domingo que aconteceu da ressurreição, quando Jesus ressuscitou. Aquele domingo espetacular no mundo dimensional humano. E agora vai ter o dia espiritual, que a terra vai ser espiritualizada, né? Vai voltar a ser, o jardim do Éden vai ser aberto novamente durante 1000 anos. Tá bom? Então não é fim de mundo, não vai atrás dos terroristas, não. É lógico que vai ter uma desgraceira no mundo, vai, para dar uma purificada nela, uma chacoalhada. Vai tirar todos os ímpios junto com os demônios, todos juntos, vão ser arrancados e arrastados tudo, dos abismos. E vão ficar lá por 1000 anos ainda. Depois de 1000 anos, aí sim, aí fala que Deus vai levar a humanidade para outro planeta, que já está preparado, inclusive. Acreditem no poder de Deus, né? Tá bom? Não era para falar isso, mas que o Espírito Santo nos conduza, né? 7h15 da manhã, 15 graus, nos Alpes do Conchas, 748 graus acima do nível do mar. Senhor Jesus, já demos a introdução, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar em nós, Senhor, para alimentar essa pessoa, Senhor, porque eu, humanamente, podia até fazer umas palhaçadas aí, como o pessoal de stand-up comedy, Jesus. Talvez eles fossem dar risada ou chorar, né? Mas não ia acrescentar muita coisa para eles. Então, se o Senhor não usar o Teu Espírito Santo, eu sei que usa, Jesus. Se o Espírito Santo em mim, aliás, o Espírito Santo, posso falar diretamente a Ti. Se o Senhor não falar, Espírito Santo, eu não tenho nada para acrescentar para essas pessoas. Mas o Senhor tem tudo para acrescentar. O Senhor é a fonte da vida, doce néctar da vida, doce Espírito Santo. Vem sobre nós, ó Espírito Santo, vem iluminar nossa mente, vem nos dar o sobrenatural de Deus, vem trazer aquilo que a igreja ultimamente nega, Senhor. Mostra a piedade, mas nega o poder de Deus. Vem, Espírito Santo, com teu poder, conforme o prometido em Joel. Naquele tempo, vossos jovens terão visões, profetizarão, né? Curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E isso, os dons sobrenaturais, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre mim. Ilumina minha mente e meu coração, Espírito Santo. E eu falo assim, ó Divino Espírito Santo, não por mim, mas para aqueles que estão ouvindo, para que eles creiam mais, porque não precisava nem falar, Espírito Santo. Porque já é dito na palavra de Deus, né? Prega a palavra e o Espírito Santo, Jesus, né? O Espírito Santo confirma, Jesus confirma com os dons do Espírito Santo, com os dons sobrenaturais, de cura, de libertação, de paz, de conversões, né? De libertação do demônio.
e os teus dons sobrenaturais, o dom do amor, o dom da caridade, o dom da paciência, o dom da sabedoria sobrenatural, o dom da fé sobrenatural. Desde já te agradecemos, Espírito Santo. Eu peço a Ti, meu Deus, mais uma vez, colaborando com o nosso canal, os anjos, né, São Miguel Arcanjo, os anjos, Nossa Mãe Maria intercedendo, a padroeira do canal, que eu pedi a ela quando estava enfermo, que ela me ajudasse, que gostaria de voltar a falar a palavra de Jesus, a palavra, o evangelho verdadeiro do seu Filho Jesus, e ela me ajudou diante de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Então, que nós possamos trabalhar junto, meu Deus, na salvação das almas. E para aqueles que são evangélicos, que ouvem meu canal, que eu sei que tem alguns que são evangélicos, ou protestantes, ou desigrejados, ou sei lá o que for, você está preocupado aí em eu pedir ajuda dos anjos, né, dos santos, a intercessão deles, da Virgem Maria e tal, vocês leiam lá o 5º selo do Apocalipse, tá? E dizendo para aqueles outros que são mais radicais ainda, que dizem que a pessoa morre e fica dormindo, vê o que Jesus falou para o ladrão e veja também no 5º selo do Apocalipse. Lê lá quando o Cordeiro abre o 5º selo o que acontece, tá bom? Então vamos hoje para o Evangelho, gente. Já falei bastante mesmo. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado ao Espírito Santo. Hoje nós vamos ver, hoje dia 11, né? Eu ia fazer leitura ontem de Reis, de Acabe, o profeta de Baal, mas vamos fazer o Evangelho de hoje, né? Vamos ver aqui. Eu quero fazer o Evangelho de hoje, que está muito legal. O Evangelho está lá em... Vamos tentar ler sem o binóculo, né? Está meio ruim minha iluminação aqui, ó. Vamos tentar fazer assim. Ajeitar nesse cabelo para não ficar chato para vocês verem, né? Preciso fazer a barba também, gente, mas com esse friozinho aí é gostoso deixar uma barbinha. Eu deixava até mais aqui, mas o cabelo está caindo também, né? É a veiaria, não tem problema. Jesus vai dar um corpo glorioso pra gente, né? Vocês me olham assim, imaginem um querubim alado com a vasta cabeleira dourada, olhos verdes esmeralda. Entendeu? Esse corpo nosso é passageiro, como disse o apóstolo São Paulo, vaso de barro, né, gente? Não esquenta não, o poder de Deus é muito grande. E mesmo que não desse nada, Jesus, mesmo que eu ficasse com a minha cara de maracujá lá no céu, o importante era estar no céu. Mas é feio pros outros, né? Então Deus não vai deixar. Eu não ligo muito para a aparência em si do exterior, né? Mas é bom a gente ter aparência e cuidar, né? Então diz assim, ó. Então vamos ver lá, Evangelho de Mateus, do 10, capítulo 10, versículos 7 ao 13. Evangelho de Jesus Cristo, né? Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. São Mateus, glória a vós, Senhor. Aí o Evangelho pergunta, por que são? Porque é separado, gente. Não confunda com os santos de outras religiões. Não tem nada a ver, não mistura, não vá pela cabeça dos outros, não seja piolho, busque conhecimento, tenha bom senso. Entendeu? Tenha bom senso. Então diz assim, ó. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho anunciai, ó, tá vendo o caminho do quê? Da vida, onde você cruzar com as pessoas, se tiver abertura. Ontem mesmo eu estava falando com um senhor, para mim é rapaz, né, que agora eu fiz 60 a mais, ele acho que deve ter uns 35, 40, para mim é um menino, menino alto, estava vendendo um churrasco lá na cidade, né, e eu parei para comer um lanche, desses lanches mais baratos, até bem temperadinho, bem gostoso. Aí de repente Deus começou, o Espírito Santo começou a me mostrar como estava a alma dele, né, com uma névoa escura em volta e tal, uma coisa assim meio esquisita, que não tinha muito discernimento claro. Tinha um discernimento, mas não era uma coisa clara de um problema que ele estava, né, de uma coisa espiritual. Não era um problema. Bens materiais, quando eu falo, gente, bens materiais é uma porcaria, não presta para nada. É lógico que Deus vai acrescentar, mas em termos espirituais é esterco, como disse o apóstolo São Paulo. Em termos das coisas do céu que Deus tem preparado para nós, é esterco os bens materiais, dinheiro e riqueza desse mundo. Mas não é isso que eu estou falando a questão espiritual, né? E lógico que quando você tem a questão espiritual ruim, o maligno quer tirar também os bens materiais de você. Quer tirar, deixar você no sofrimento, na miséria, na dívida, né? Esse é o trabalho dele. Ele me falou uma vez na minha cara, falou, eu vim para roubar esse homem, eu vim para roubar ele, destruir a família, destruir tudo, roubar ele,
e levar ele para a desgraça e depois para a morte. E pior que para a morte eterna, né? Arrastar ele para o inferno. O diabo falou na minha cara. E o cara estava nessa situação mesmo, um cara com 2 faculdades, não é falta de estudo não. O cara tinha 2 faculdades, não vou falar faculdade, porque o pessoal fica tentando adivinhar quem é, não precisa saber quem é, né? Então assim, ó, e ele diz, né, em vosso caminho da vida. Então ontem eu estava falando, esse rapaz, aí eu pegando o lanche, comecei a conversar com ele, só uma coisinha que eu falei de nada, nem falei de nada, estava comentando de política nós dois, daí eu falei alguma coisa aí da nova ordem mundial, do pessoal lá no alto grau que serve ao mal, que quer o Lula como presidente, né? Não tenho nada com isso, não quero envolver política aqui, mas daí eles estão lá, né? Falou que quer um presidente determinado para esse ano, né? De alto grau, e nisso que eu falei, e pronto, daí ele já começou a falar, já entramos na questão espiritual, porque acaba envolvendo. Vocês sabem que o mundo espiritual é bastante envolvido na política, né? No mundo espiritual, os 2 lados da guerra está no mundo político também. E aí disso foi falando e chegamos na vida dele, aí ele, de repente eu cansado, querendo comer o lanche, eu com o lanche na mão, sem estar com uma fome danada, que não tinha tomado café direito, fiquei o tempo todo no mecânico lá, andei pra caramba, e eu em pé com dor na coluna, e ele falando, estava até meio cansativo, mas a gente tem que ter misericórdia, né? E ele fez a capivara da vida dele. Aí já começou a falar de Deus, falou das coisas que ouviu de Deus, das coisas que Deus livrou ele num ataque cardíaco e tal. E aí depois eu falei para ele, ó, se tem uma coisa assim com você, parece uma contaminação nobre, não é coisa assim de baixo clero das trevas e tal. Daí ele me falou a capivara dele lá, que ele tinha envolvimento com um negócio assim, que são os demônios mais elevados, né? Que saiu e que foi uma luta. Eu falei, então, mas a sombra dele está em volta de você também. Tinha uma névoa quando eu cheguei perto de você, eu senti em você essa coisa espiritual, né? Aí ele pegou e falou para mim, e quando você se aproximou de mim, eu senti a presença de Deus. Olha que legal, gente, não é legal isso? Eu não sou melhor que nenhum de vocês, mas o cara falou isso, simplesmente só me testificou o que eu já sinto, o que eu sei, que Jesus está comigo, que o Espírito Santo está comigo. Não porque o Jonas é bonzão, não, eu infelizmente a gente peca, falei para Jesus, eu preferia não pecar, Jesus, mas se eu precisar me dar um corretivo, o Senhor me corrige, eu vou lutar contra os meus pecados e tenho lutado. Pecadinhos pequenos, que talvez para a pessoa do mundo fale, não, isso aí não é nada, isso aí não é pecado, mas para mim é, né? E mesmo outros pecados que a gente comete, às vezes por omissão, a gente peca por pensamentos, palavras, atos e omissões, né? Conforme diz nossa igreja, para a gente pedir perdão. Pensamentos, atos, palavras e omissões. Omissão também, você não fazer o bem que você deve numa situação, você está pecando. Peça perdão. Deixa eu terminar aqui, senão vai ficar muito longo o nosso... Quem sabe um dia a gente faz ao vivo alguma coisa, né? Falei, estava conversando com Jesus hoje. Não sei se eu preciso ter mil inscritos para fazer ao vivo. Senão vou ver se eu começo a fazer o evangelho. Daí eu faço mais curtinho, 10 minutos, 8 minutos de preferência. E faço o evangelho do dia em 8 minutos. Depois daí faço uns vídeos mais longos para quem quiser lá. Uma hora que está de folga, está deitado na rede aí, ou está sossegado, ou quer dormir à noite, aí põe uma coisa com meia hora, 30 minutos no máximo. Né? Mais detalhado, quando a gente for fazer estudo sobre o arrebatamento, sobre os 1000 anos, né, de paz na terra. O reino, daí Jesus fala, né? Então em vosso caminho você anuncia que o reino do céu está próximo. Foi isso que eu falei com ele, e ele acabou falando comigo, e ficou empolgado e tudo, e já deu um ano na vida dele, parece que ele estava meio desanimado, né? Talvez sentindo aquele peso, aquela opressão escura que estava do lado dele ali, que eu percebi, o Espírito Santo mostra pra gente, são dons de Deus, né? E eu comentei com ele, falei, então, tem essa rabeira aí. Falei, você tem que tirar. Daí ele concordou, ele contou e falou por que ele desconfiava que tinha aquilo em volta dele, né? Aquela névoa, era um espírito provavelmente em volta dele, um espírito das trevas pesado, querendo requerer voltar para ele, como disse Jesus, né? O demônio sai do homem, ou saindo do ser humano, é como se fosse uma casa, onde ele tem um certo alívio, o demônio. Aí anda pelo mundo, não encontra lugar, os outros empurram de lá para cá e fica em tormento, e ele não consegue se encaixar. Aí ele fala, vou voltar para minha casa. Aí onde ele volta para o ser humano. Então ele fica ali em volta, aquela névoa escura, se não tiver a unção do Espírito Santo, se não se apegar a Deus, menos fazer uma raspa, limpar tudo, ficar um restinho, um rabinho, ele tem uma legalidade para ficar perto, era o caso do homem lá. Aí falei para ele, pede a Deus, aí ele falou que ia intensificar o jejum dele, aí falou como ele fazia o jejum, falei, não, você não pode fazer assim, faça desse jeito, assim e tal. E falei para ele, o jejum não é você agradar a Deus, dar mérito para Deus. Deus não quer saber do seu jejum de carne e água, mas de comida e água, né?
Mas o jejum é para fortalecer o teu espírito, enfraquece a carne e fortalece o teu espírito, para ajudar você no combate, você virar um soldado melhor, um combatente. Tanto é que Jesus falou no combate você ser mais forte. Ele falou, essa casta de demônios só se expulsa através de jejum e oração, falou para os apóstolos. Que os apóstolos não conseguiram tocar um demônio, né? Aí Jesus falou, essa casta se expulsa com jejum e oração. Deixa eu correr aqui com o evangelho. Em vosso caminho anunciar, o reino do céu está próximo. Olha o que Jesus fala, curai os doentes, o quê? Curai os doentes. Quem? Curai, você. No caso aqui seriam os apóstolos, sacerdotes, os padres, segmento da igreja. Em último caso, os leigos, que está lá em Marcos 16:15, fala, aquele que crê, esse milagre acompanhará os que crerem, tá? Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai. Por que a igreja não faz mais isso? Porque o diabo foi peneirando ela, foi secularizando. Mostra piedade, caridade, bondade, mas nega o poder sobrenatural, espiritual de Deus, né? E a igreja precisa retomar isso. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar, também. Não cobrar por isso também ser como alguns mercenários que tem. Jesus acaba fazendo, mas eles vão pagar caro. Jesus vai falar, não vos conheço operários mal, porque o mercenário faz o serviço, mas ele quer ser regiamente pago. E tem alguns que descobriram uma fórmula de fazer isso. Não precisa ser santo para fazer essa obra de Deus, basta você crer que é verdadeiro. Só que tem uns que, e esse, ai desse, trocou uma graça inefável por uma coisa podre de dinheiro. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos, nem sacola, tá vendo? E por que Jesus fala isso? Só para o caminho, nem duas túnicas, porque seria tudo um estorvo isso. Nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito do seu sustento, tá vendo? Então o próprio Deus vai providenciar pessoas para doar, para fazer caridade, e nós temos que fazer isso. Pelos padres, pelos sacerdotes, pelos pregadores, por aqueles que nos evangelizam, nós devemos fazer isso. Entendeu? Não tem que deixar um cara das trevas oferecer dinheiro para ele para corromper ele. Nós temos que socorrer a pessoa. Jesus falou para a pessoa só se preocupar em pregar o evangelho, a boa nova. Tá vendo? Digno é operar o seu sustento, ele falou aqui, ó. Em qualquer cidade ou povoado onde entrares, informai-vos para saber quem dali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida, tá vendo? E a pessoa que Deus recomendar para a pessoa entrar, aquela pessoa vai sustentar, a pessoa não vai ficar pulando de casa em casa. Ao entrar numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, ó, tá vendo? Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz, palavra de salvação. A gente visitava as casas, a gente sempre falava, a paz de Jesus Cristo esteja nessa casa. E tinha pessoas que sentiam. E quando sair, se a pessoa não for pessoa de paz lá, não tiver, infelizmente a paz saía junto, né? Tá bom, gente?